Reuniões que devoram horas, mas saem com zero decisão. Você já perdeu o dia inteiro nisso? Existe uma estrutura simples que transforma causa em clareza e compromisso. Hoje eu vou te mostrar como acabar com reuniões improdutivas para sempre. Se vamos nos reunir, já te dá arrepios, esse vídeo é obrigatório para você. Eu já participei de uma reunião sem pauta que durou 4 horas. 4 horas! E no final nada foi resolvido, nenhuma decisão tomada, nenhum plano definido. As pessoas saíram dali mais confusas do que entraram. E todo mundo voltou para o seu lugar com a sensação de que tinha desperdiçado o dia. E talvez você já tenha vivido isso também. Aquela reunião que parece não ter começo nem fim, onde cada pessoa fala sobre o que quer, onde o assunto muda toda hora, onde você olha para o relógio e pensa, por que eu tô aqui? E sabe o que é pior? Isso vai se repetir na semana seguinte e na outra, porque o problema não é as pessoas, o problema é a ausência de estrutura. Eu sei que talvez você odeie reuniões, às vezes alguém fala, vamos fazer uma reunião e imediatamente surge aquele pensamento, ah não, reunião de novo. Talvez você pense assim, mas o que eu vou te mostrar agora, principalmente se você for uma pessoa que conduz ou convoca reuniões, pode transformar completamente a forma como a sua equipe trabalha. Reunião improdutiva não é problema de comunicação, é problema de estrutura. Vamos entrar nos elementos essenciais. Primeiro ponto, você realmente deveria estar nessa reunião? Essa é a primeira pergunta que você precisa fazer sempre que alguém te convocar. Essa reunião envolve contabilidade. Eu realmente preciso participar disso? Muitas vezes a resposta é não, mas as pessoas vão mesmo assim porque ninguém questiona. Reuniões com pessoas desnecessárias geram 3 problemas: dispersão, perda de tempo e decisões mais lentas. Então sempre faça essa reflexão antes de aceitar qualquer convocação. Segundo ponto, toda reunião precisa ter pauta. Reunião sem pauta é como embarcar em um avião sem saber o destino. O avião pode até decolar, mas ninguém sabe para onde está indo. Sempre deixe claro quais são os temas que serão discutidos. Por exemplo, essa reunião terá 3 pontos: revisão da lucratividade de um produto, discussão sobre um processo interno, definição de um plano de ação. E, se possível, defina também o tempo de cada tema. 20 minutos para o tema, 15 para o tema 2 e 10 para o plano de ação. E aqui vai uma regra que mudou completamente a minha vida profissional. Nunca participe de uma reunião cuja pauta você não conhece. Já aconteceu comigo de ser chamado para discutir lucratividade de um produto. Cheguei lá, as pessoas começaram a falar de números e eu já pensei, eu não trouxe meus números. Se eu soubesse antes, eu teria me preparado. Reunião sem pauta gera improviso, e improviso gera perda de tempo. Você não vai ao médico e diz, doutor, vamos conversar? Você diz, eu tô com dor aqui. Então a reunião precisa ter diagnóstico. Precisa ter foco antes de começar. Terceiro ponto, reunião tem hora para começar e hora para acabar. Se a sua empresa existe uma cultura de chegar atrasado em reunião, isso precisa mudar. A minha sugestão prática é simples. Se você marcou uma reunião e algumas pessoas chegaram atrasadas, feche a porta e não permita a entrada. Isso parece duro, mas cria cultura. As pessoas passam a entender que reunião é algo sério. Quando as pessoas percebem que chegar atrasado não gera consequência nenhuma, cria-se uma cultura ruim dentro da empresa. E cultura ruim é extremamente difícil de corrigir depois. Quarto ponto, entenda o tipo de reunião que você está conduzindo. Existem 2 tipos principais. A reunião de comunicação, onde alguém comunica algo, uma mudança na empresa, uma nova estratégia, um novo processo. As pessoas basicamente escutam e não necessariamente existe um plano de ação. E a reunião de resolução ou decisão, que serve para discutir um problema, implementar uma ideia, tomar decisão. Nesse caso, sempre deve existir um plano de ação no final. Sempre. Quinto ponto, um plano de ação obrigatório. Quando a reunião é de decisão, ela precisa terminar respondendo a 3 perguntas. O que será feito, quem vai fazer e até quando será feito. Reserva 20% do tempo da reunião para isso. Se a reunião dura 30 minutos, os últimos 6 minutos são exclusivos para o plano de ação. Você pode dizer, pessoal, temos mais 5 minutos de discussão, porque vamos entrar na parte do plano de ação. Nesse momento, as pessoas precisam ser objetivas e saem dali com a clareza do que precisa acontecer. E para registrar esse plano em tempo real, uma ferramenta que funciona muito bem é a Wunderlist. Você abre a tela durante a reunião, registra as tarefas, define os responsáveis, estabelece os prazos ali mesmo, na frente de todo mundo. Ninguém sai da sala sem saber o que fazer. Mas existe um método que vai além das ferramentas, que amarra essa estrutura, que gera um compromisso e uma execução mais dinâmica, mais simples, mais poderosa. E eu quero que você conheça agora o GPS semanal. Ele funciona como um resumo das atividades que cada pessoa vai executar durante a semana. E tem um detalhe que parece simples, mas faz toda a diferença. Ele é em papel. Objetos físicos aumentam o compromisso psicológico.
Quando você escreve algo à mão e segura aquilo na mão, o cérebro processa de uma forma diferente do que uma tarefa no aplicativo. Você pode imprimir esse cartão numa gráfica e entregar para cada um cartão por semana. 52 por ano, por pessoa. O cartão tem uma estrutura simples, a data, espaço para metas, quais são as metas dessa pessoa dentro do trabalho naquela semana. E se tiver apenas 2 metas, tudo bem. Se tiver 4, preencha as 4. O importante é que toda semana a pessoa volte a olhar para suas metas. E 5 linhas para as prioridades da semana. As 5 atividades mais importantes que ela vai executar naqueles 5 dias. Por exemplo, fechar contrato com o cliente X, entregar o relatório Y, organizar o processo Z, realizar a reunião com a equipe, finalizar o projeto específico. Cada pessoa preenche o seu próprio cartão. E isso gera algo muito poderoso. Comprometimento, porque a pessoa está declarando: essas são as coisas que eu vou entregar essa semana. Depois que todos preenchem, acontece a reunião de GPS semanal. E a dinâmica é simples. O gestor inicia, dá boas-vindas, escolhe uma pessoa para cronometrar. Essa pessoa vai controlar o tempo e cada participante tem 2 minutos. A pessoa levanta, lê a sua meta, lê suas prioridades. Terminou? Ótimo. Senta e o próximo levanta e faz o mesmo. Se alguém começa a se alongar, quem está no cronômetro avisa. Você tem 30 segundos. Com 18 pessoas, em 36 minutos, todo o time sabe exatamente o que cada pessoa vai fazer naquela semana. E aqui entra o elemento mais poderoso de tudo: compromisso público. Estudos sobre comportamentos mostram que compromissos assumidos publicamente aumentam drasticamente a probabilidade de execução. Ninguém quer chegar na semana seguinte e dizer diante de 18 pessoas: eu não fiz nada do que eu falei. Na semana seguinte, cada pessoa chega com 2 cartões. O da semana anterior e o da semana atual. E ele começa dizendo: semana passada eu me comprometi a fazer as 5 coisas. E diz rapidamente o que ele fez, o que não fez e por que não fez. Segundos ali. Depois apresenta o novo cartão da semana. Toda semana a mesma lógica. Clareza, compromisso público, prestação de contas. E se um gestor percebe que alguém está sempre prometendo e nunca entregando, ele age. Depois da reunião, chama a pessoa e pergunta: eu percebi que você tem comprometido com várias coisas e não tem conseguido entregar. O que está acontecendo? Isso ajuda a identificar a sobrecarga, ou a falta de prioridade, ou a procrastinação, ou problemas de processo. Reunião produtiva não é reunião longa, é reunião com estrutura. Então você descobriu o antídoto para as reuniões tóxicas: pautas obrigatórias, tempo rígido, plano de ação final e o GPS semanal no papel com as metas e prioridades com compromisso público que força a execução. Não é mágica, é uma estrutura. Alguém cronometra 2 minutos para prestação de contas e separa a promessa de resultado. Reunião sem estrutura desperdiça tempo e reunião estruturada constrói uma empresa. Se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo.